Bom, então, formalmente iniciando o nosso painel. Bom dia a todos. Esse é o primeiro painel do primeiro segmento do Fórum da Internet no Brasil, que trata especificamente de temas ligados à jurisdição, analisando um caso específico, que é o caso da ICANN, como, enfim, uma entidade regida pelas leis da Califórnia, situada nos Estados Unidos, mas que trata da governança global de nomes e números na rede. Nós temos um painel bastante diverso e bastante interessante aqui nessa manhã para tratar de um tema que tem uma porta de entrada jurídica, jurisdição antes de mais nada, um tema jurídico, mas de forte repercussão em outras áreas do conhecimento, de forte impacto em questões ligadas a relações internacionais, com uma porta de entrada bastante significativa para ciências políticas, enfim, para outras áreas do conhecimento. Então, apenas numa rapidíssima apresentação do nosso painel de agora de manhã, nós temos aqui, começando pela minha esquerda, a Flávia Lefebvre, da Proteste, conselheira do Comitê Gestor da Internet, representando o terceiro setor, sociedade civil, o embaixador Benedito Fonseca, do Ministério das Relações Exteriores do Governo Brasileiro, à minha direita, o professor Aziz Saliba, da Universidade Federal de Minas Gerais, e à minha extrema direita, um tanto quanto longe, até demais, Nivaldo Cleto, conselheiro do Comitê Gestor da Internet e também atuante nas discussões ligadas à ICANN. Nós temos aguardando ainda o conselheiro Carlos Afonso, o ex-conselheiro Carlos Afonso, representante do NUPEF, e bastante atuante também, historicamente, nas discussões de ICANN. Carlos Afonso chegará um pouquinho mais tarde, então, com isso, gostaria só de anunciar a nossa ordem de exposição e falar um pouquinho sobre a logística do nosso painel. Cada panelista terá até 10 minutos para fazer a sua intervenção sobre esse tema. Nós começaremos com uma fala do embaixador Benedito Fonseca, seguido da fala da Flávia Lefebvre, e aí seguiremos para a fala do professor Aziz, e, em seguida, uma fala do conselheiro Nivaldo Cleto. Então, a gente começa essa série de falas com essa introdução de um Carlos Afonso, a gente termina com a fala de um outro Carlos Afonso, enfim, mostrando, enfim, algum progresso entre os Carlos Afonsos, daquele que começa e aquele que termina. Eu não vou aqui, enfim, fazer nenhuma fala introdutória muito longa, porque imagino que vocês querem ouvir, na verdade, dos nossos panelistas sobre o tema. A minha única nota inicial é uma nota de tentar compreender qual é a importância desse debate nesse momento que nós fazemos aqui no Fórum. O Fórum tem sido, historicamente, um lugar de discussão, de se voltar para os principais temas da internet no Brasil. E o próprio nome Fórum da Internet no Brasil força a gente a voltar esse olhar para as características, os desafios, os obstáculos e as conquistas da internet no Brasil. Mas é importante sempre lembrar da internet como uma rede global e que, muitas das vezes, aqueles desafios que nós enfrentamos no Brasil, eles são replicados em outros países, e também não perdemos de vista os desafios que são globais, que, se não enfrentados devidamente, poderão trazer consequências, e especialmente não desejadas, para a forma pela qual se regula, se trata a internet em cada jurisdição local. Esse é um dos temas em que a gente começa a observar um desafio global e como ele pode trazer repercussões para jurisdições nacionais, para todos os países que compõem esse mapa, esse mosaico de regulações da internet em nível nacional. A ICANN, como começamos falando, ela é uma entidade privada
constituída sobre as leis da Califórnia e, com isso, debaixo da jurisdição americana. E, nesse painel, nós vamos investigar quais são as consequências desse desenho. É um desenho que vem mudando ao longo do tempo, né, de um contrato específico com o Departamento de Comércio americano para transformação em um Affirmation of Commitments e a recente transição IANA, marcando aqui determinados momentos que são interessantes nessa trajetória, e acho que tudo isso leva a gente a questionar para onde vamos nesse cenário. Hoje, na ICANN, corre um grupo de trabalho para justamente levar a desenvolvimento de debates sobre esse tema, e aí só concluo dizendo que o timing, né, o momento em que a gente discute esse tema no fórum, é um momento bastante relevante, é um momento bastante propício, porque esse é um debate ainda em aberto dentro da própria ICANN, e percebendo como esse tema evolui, certamente não é um tema, primeiro, não é um tema de resposta fácil, e segundo, não é um tema que vai embora tão cedo. Então, por isso, é importante que o fórum sirva, não só, de um lado, como uma forma de, e aqui não me entendam mal, prestação de contas para uma comunidade brasileira que talvez não consiga acompanhar os debates da ICANN ou presencialmente ou remotamente como gostaria. Então, esse painel é um painel de entrega para a audiência de quais são os debates que estão acontecendo na ICANN. E, ao mesmo tempo, ele não é uma via unilateral, ele é uma via de mão dupla, que vocês possam também contribuir com esse debate, fazendo comentários, fazendo perguntas, e para isso eu só lembraria que nós temos 2 microfones em cada um dos extremos da sala. Me sinto meio aeromoço fazendo isso, né? 2 microfones em cada lado da sala, enfim, os microfones cairão quando vocês quiserem fazer as suas perguntas. Lembrando, temos microfones à esquerda e à direita. Pediria que, quando vocês fizessem as suas perguntas, falassem seu nome e a sua qualificação, enfim, a sua universidade, empresa, enfim, qual o setor que você representa dentro desse universo multissetorial do fórum. Bom, falei muito já. Queria começar, então, abrindo a nossa rodada de intervenções iniciais, passando a palavra para o embaixador Benedito Fonseca fazer a sua fala de abertura. Embaixador, por favor. Bom dia a todos. Muito obrigado, Carlos Afonso, por essa apresentação. Na verdade, eu queria, nessa fala inicial, contextualizar a preocupação e o enfoque que nós temos tido, quer dizer, nós, eu digo, o governo brasileiro, em toda essa discussão sobre a ICANN e a questão de jurisdição. Bom, como vocês sabem, a ICANN é, eu diria, o exemplo mais bem acabado no plano internacional de uma organização, de uma entidade multissetorial, ou seja, não é só governamental, mas também tem um componente governamental, não é só sociedade civil, mas tem um componente, não é só setor privado, quer dizer, onde os diversos setores participam, e com uma característica muito importante, onde há, nesse ambiente multissetorial, a tomada de decisões. E nisso se diferencia do Fórum de Governança da Internet. O IGF é considerado, e legitimamente, eu acredito, acho que o exemplo mais aperfeiçoado da gestão multissetorial, da discussão multissetorial, mas é um fórum que não conduz a decisões, que não é um fórum onde, basicamente, há discussões, há esforços muito importantes que estão sendo aperfeiçoados, mas que não tem esse aspecto de tomar decisão. A ICANN tem, e de uma maneira multissetorial e bottom-up, como se imagina que um modelo multissetorial deve funcionar. E os governos, nesse modelo, têm um papel assessor. Os governos não participam do conselho diretor da ICANN, do board. Os outros setores, sim, têm seus representantes, mas os governos têm um papel de assessoramento. Os governos se reúnem e discutem os assuntos que são tratados no âmbito da ICANN e aconselham ou dão um parecer
sobre as políticas e sobre iniciativas que estão sendo tomadas no âmbito da organização. Quanto mais consensual for esse parecer dos governos, mais peso tem no processo decisório completo. Quer dizer, isso um pouco para caracterizar como nós vemos a ICANN e valorizamos essa forma de funcionamento da ICANN, que é um modelo, por ser multissetorial, por ser participativo, que o governo brasileiro tem todo interesse em apoiar. Bom, a ICANN foi criada em 98, como vocês sabem, por uma decisão unilateral do governo americano, um contrato do governo americano com a entidade que criou a ICANN, e ela nasceu com, eu diria, uma dupla característica. Primeiro, por ter sido estabelecida unilateralmente pelo governo americano, ela respondia diretamente, exclusivamente ao governo americano, ou seja, isso sempre foi feito de uma maneira um pouco, nós usamos a expressão benigna, né, pelo governo americano, não houve nunca uma mão forte, tão visível, mas, em última instância, o governo americano era o garante da ICANN, que, inclusive, prestava relatórios, prestava contas e em última análise, precisava da aprovação do governo americano para certas decisões. E, como eu disse, é exercida de uma maneira benigna, de uma maneira leve, mas, em última instância, era assim. E, além disso, foi estabelecida sob a legislação da Califórnia, do Estado da Califórnia, foi eleito aquele fórum. A ICANN tem a sede em Los Angeles e funciona, toda a sua operação está sujeita à legislação da Califórnia. Ou seja, em última instância, é um juiz, qualquer questão que seja judicializada no âmbito da ICANN, é um juiz da Califórnia que terá a última palavra. Quer dizer, essa situação, apesar de o governo brasileiro valorizar esse formato de discussão, sempre nós denunciamos como algo que refletia esse desequilíbrio na atuação dos governos. Quer dizer, um princípio que é muito caro à ação entre governos internacional é da igualdade entre os Estados. Quer dizer, então, a ICANN, sendo uma entidade que faz uma gestão de recursos em nível global, né, que tem um impacto global e que tem esse elemento multissetorial real, mas tinha essa falha que alguns escritores chamaram até de pecado original, que, pelo fato de ter nascido pela mão do governo americano, tinha tanto uma prestação de contas exclusivamente ao governo americano, mas e também a questão da jurisdição exclusiva americana. Essa situação se mudou, foi transformada ao longo dos anos. O CAF mencionou a Affirmation of Commitments, que foi um passo que o governo americano deu, acho que no início dos anos 90, depois você me corrija a data, mas que já apontou para um progressivo distanciamento do governo americano da gestão diária da ICANN e já apontava para uma intenção do governo americano de transferir de sair daquela posição de garante único. Isso se fortaleceu ano passado, quando se completou a transição, que se chamou a transição das funções IANA, e, ao final desse processo de transição, que foi um processo negociador que durou mais de um ano, foi iniciado em 2014, logo após a NET Mundial, se completou com a transferência dessa função de supervisão ou de autoridade política sobre a ICANN do governo americano para a comunidade multissetorial. Então, foram imaginados mecanismos que substituiriam a função do governo americano como o último garante das atividades da ICANN. No nosso ponto de vista, então, foi muito importante, o governo brasileiro apoiou e saudou essa iniciativa, mas, ao mesmo tempo, considerou isso incompleto. Incompleto porque tratou do aspecto da, digamos, vinculação política e de subordinação ao governo, mas não tratou do aspecto da jurisdição. Quer dizer, hoje, a ICANN não responde mais ao governo americano, mas ela continua sujeita à jurisdição americana. E quais são os problemas, a nosso ver? Como eu disse, em última instância, qualquer questão que seja judicializada estará a cargo de um juiz norte-americano, da Califórnia, e isso não houve acordo para que fosse assim, é algo que vem da fase anterior, que não foi tratado durante o processo de jurisdição.
E, além disso, por ser uma empresa americana, quaisquer medidas que o governo americano tome, agências reguladoras ou, por exemplo, regime de sanções, que empresas americanas estejam obrigadas a adotar, a ICANN também é obrigada a adotar. E isso pode ter impacto na sua atuação. Isso cria, na opinião do governo brasileiro, um precedente indesejável em termos de funcionamento, né, de um esquema internacional, e, portanto, nós não endossamos uma solução para essa transição final da ICANN. Nós não validaremos um modelo que não atenda também essa questão da jurisdição, né? E, então, o nosso interesse nessa sessão é, mais uma vez, como temos feito em várias situações, esclarecer o real alcance, o real entendimento do que é a nossa posição, que muitas vezes é confundida como oposição ao modelo multissetorial. Não se trata disso. A questão se refere a esse aspecto de jurisdição que traduz um desequilíbrio e um unilateralismo que nós não aceitamos em nenhum lugar, não vamos aceitar na ICANN. E queríamos aproveitar, então, para ouvir outros setores, porque muitas vezes nós temos a impressão que essa é uma preocupação exclusiva de governos, que em determinado momento, tivemos uma reunião há 2 semanas em Abu Dhabi, a reunião da ICANN, e em alguns debates chegaram a dizer que era uma preocupação abstrata, que é dissociada da realidade. Então, nós queríamos também ter essa oportunidade de ouvir de outros setores se realmente é só uma preocupação de governo, quer dizer, ou se há outros aspectos que também deveriam ser examinados. E eu concluo só comentando isso. No fundo, o nosso interesse em buscar uma solução na ICANN que atenda a todos os setores, inclusive os governos, é uma preocupação que, no fundo, como eu disse, nós estamos tratando de uma organização que é única no seu funcionamento, por ser multissetorial e por levar resultados. E eu creio que o modelo que for estabelecido para a ICANN é algo que cria um certo precedente, uma forma de conduzir os assuntos, porque não há, hoje, um organismo internacional multissetorial e que leve a resultados. Nós temos várias organizações intergovernamentais, como, enfim, toda a família da ONU, né, das organizações da ONU. Talvez a OIT, que é tripartite, tenha assim, uma diferenciação, mas você não tem uma organização que nasceu estabelecida pelos vários setores, de acordo com regras estabelecidas por todos os setores e que todos estejam de acordo. Então, no fundo, essa discussão sobre jurisdição nos parece que tem esse aspecto de criar, talvez, um modelo que poderá ser aplicado em outras situações. Não, e a nosso ver, isso não se resolve simplesmente de uma maneira, talvez a expressão exata não seja preguiçosa ou pouco atenta a esse aspecto, simplesmente transferir uma situação que vinha do passado, que pela criação de um único país, unilateralismo, e criar alguns mecanismos e alguns remédios e dizer que, então, do dia para a noite, se transformou em uma organização totalmente multissetorial. Nós acreditamos, como foi dito pelo CAF, acho que é um caminho, talvez longo, que ainda se tem a percorrer, para chegar a um ponto em que todos olhem para a ICANN e digam, olha, é uma organização na qual todos temos total conforto em participar, porque funciona de acordo com regras que todos estamos validando, que todos acordamos, e todos estamos totalmente satisfeitos ou com a sua forma de funcionar e, portanto, reconhecemos a legitimidade das suas decisões e daquilo que acontece no seu... Então, eu concluo aqui, como disse, o nosso interesse ao propor essa discussão foi realmente ouvir outros setores, porque no âmbito das discussões que temos sobre esses aspectos, e devo dizer que nem entre governos essa questão chega a ser consensual. Há países, por exemplo, que por terem uma sintonia muito fina entre os interesses de governo, os interesses do setor privado, que predominam na ICANN, né, apesar de ser multissetorial, que não veem problema nesse aspecto da jurisdição. Quer dizer, então, o Brasil, não digo que esteja isolado, mas participa de um grupo importante que inclui França, inclui Portugal, inclui, enfim, países como Irã, como China, como Argentina, mas não é um grupo universal porque há perspectivas diferentes. Então, repito, o nosso interesse é poder ouvir
ampliar essa discussão e ouvir outros setores também em relação a esse ponto. Muito obrigado. Obrigado, embaixador. Acho um importante esclarecimento sobre a posição do governo brasileiro sobre o tema e, especialmente, com foco no objetivo dessa conversa, que é ouvir posições de outros setores, especialmente pelo assunto da jurisdição, está imbricamente ligado à questão do multissetorialismo, né? Enfim, para que se possa cumprir esse mandato multissetorial da ICANN como um todo. Com isso, eu passo a palavra para a conselheira Flávia Lefebvre, para suas considerações. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao embaixador e ao Tiago pelo convite de estar aqui. E já dizer, inicialmente, ao embaixador que nós, pelo menos do terceiro setor, temos, sim, muito interesse nessa questão. Isso afeta interesses e direitos relevantes. E queria partir, então, partir minha fala do documento que o MRE passou como base para esse debate, né, destacando a complexidade do tema da jurisdição, especialmente num momento político em que a gente tem como presidente dos Estados Unidos o Trump, que traz à tona uma instabilidade e riscos claros e notórios. Sendo a ICANN uma organização privada sem fins lucrativos e formalmente constituída de acordo com as leis americanas, mas que, entretanto, como já foi dito aqui, administra recursos globais com grande interesse público, com repercussões comerciais, políticas, legais e culturais de grande abrangência, e que implica diferentes interesses, já que desde 1998 é essa entidade que distribui e coordena os números IPs, né, para todo o planeta, né, é fundamental que se pense, né, num processo que concilie os interesses públicos, todos esses interesses, com os entraves e as dificuldades decorrentes do fato de a gente encarar uma empresa que desenvolve essas atividades sob a jurisdição americana. Então, eu concordo, especialmente com uma das afirmações que constam do documento que o MRE nos passou, no sentido de que, por mais controvertido que seja esse tema, e por mais que a discussão desse tema pudesse ter retardado o processo de transição iana, eu acho que teria sido relevante aprofundar essas discussões naquele processo, não que se resolvesse as questões naquele processo, mas que se definissem linhas básicas de orientação para orientar o trabalho que o Workstreaming 2, que é o grupo da ICANN, um dos grupos da ICANN que está trabalhando os temas de implantação da transição iana, pudesse trabalhar de uma forma mais consistente, mais consensada e mais segura. A possibilidade de interferências judiciais das cortes americanas sobre as decisões da ICANN representam claramente um risco regulatório indesejado num setor que lida com questões fundamentais, né, globais e que afetam todos os setores. E o risco é de que os Estados Unidos, a princípio, tendo adotado embargos e sanções a determinados países, como consequência, proibir que entidades americanas, inclusive a própria ICANN, contrate com outras empresas desses países embargados pelos Estados Unidos. Mas eu tenho dúvida se a gente pode afirmar, que é uma outra afirmação que está no documento, que, vou abrir aspas com o que está no documento, a sujeição da ICANN, entidade de direito privado incorporada sob as leis da Califórnia, a jurisdição territorial dos Estados Unidos, contraria a letra e o espírito da Declaração de São Paulo, que é o documento produzido no NET Mundial. Por que eu discordo parcialmente disso? Porque a gente não pode ignorar a história, né? As funções IANA se iniciaram historicamente pelas mãos dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que a gente não pode
fugir, isso é história. E eu acho que a transição IANA já é um indicativo de que a gente está caminhando, né, para adequar, né, a atuação da ICANN aos princípios do NET mundial. De qualquer forma, né, e olhando pelo aspecto prático, o certo é que conflitos importantes têm se apresentado e encontrar soluções consensadas pelos atores multissetoriais e mais globais, né, é sem dúvida necessário, mas levando-se em conta questões de direito internacional já postas e a preservação das soberanias dos países envolvidos, pois os impactos práticos são de grande relevância e de interesse público. Eu gostaria de trazer um caso prático aqui, que foi o caso do Reseller Club, que é um dos maiores provedores de domínio e hospedagem de sites que existem. No final de 2013, o Reseller Club mudou para os Estados Unidos, e passando, portanto, a estar sujeito à jurisdição dos Estados Unidos. E aí ele mandou um comunicado aos registrantes que contratam com ele, vou abrir aspas aqui o que dizia o comunicado. No final de outubro de 2013, o Reseller Club tornou-se uma entidade baseada nos Estados Unidos, e essa mudança resultou em uma alteração na jurisdição aplicável a nós. Como resultado dessa mudança, não podemos mais apoiar parceiros e clientes de Cuba, Irã, Coreia do Norte, Sudão e Síria. Né? É claro que os registrantes, né, que contratavam com o Reseller Club poderiam mudar de registrador. Mas o impasse fica ampliado quando a gente pensa que a ICANN pode criar problemas dentro da ICANN com registradores e, consequentemente, os registradores nos seus respectivos países criar limites à contratação com registrantes. Né? Outro exemplo que preocupa muito é o da legislação americana com relação a direitos autorais. Então, a ICANN, por exemplo, pode adotar determinadas condutas e registradores, né, que sigam a lei americana, de limitar acesso a conteúdos, a sites, a registro de entidades que não estejam propriamente de acordo com a lei de direitos autorais do governo americano, mas que propriamente não sejam leis compatíveis com outros países. E aí a gente vai ter efeitos bastante negativos que vão afetar liberdade de expressão, livre fluxo de informação, direitos comerciais, entre outros. Portanto, as recomendações apresentadas pelo grupo, pelo Workstreaming 2, né, da ICANN, encarregado de tratar desse tema, pode responder, em alguma medida, a essas demandas, a esse impasse relativo à jurisdição. Um deles, que se propõe no documento do Workstreaming 2, é levar em conta situações em que embargos ou sanções pelos Estados Unidos podem ser suspensos em determinadas situações. Na legislação americana, mesmo em casos de embargos, existem hipóteses em que esses embargos são suspensos, as sanções são suspensas, existe essa previsão. Ok, a outra solução, incluir nos contratos cláusulas elegendo o país para servir de foro para a resolução de conflitos entre registrantes e registradores. Também é uma solução, mas não é uma solução suficiente, né, para responder a todo o leque de situações e de conflitos que podem surgir. Portanto, há riscos concretos de cancelamentos ou negativas arbitrárias para a realização de atividades que dependem de recursos globais, realizados com base exclusivamente nas leis americanas, de forma incompatível com a importância e abrangência do papel da ICANN e as funções da IANA. Então, a nossa preocupação é essa. A gente entende que há um grande desafio em fazer o debate dessas questões. Esse desafio se amplia
quando a gente pensa no papel do GAC, que é o grupo dos governos dentro da ICANN, que tem um papel de aconselhar, advisory, né, de aconselhar, mas não tem um papel mais predominante quanto outros segmentos, setores da sociedade, e também o desafio de nós, da sociedade civil, nos envolvermos nesse tema, que é um tema complexo e discutido no âmbito da ICANN, que, apesar de ser um modelo, como o embaixador Benedito colocou, o melhor modelo de entidade multissetorial hoje, né, mas também está sujeita a fortes influências de determinados setores econômicos, e tudo isso amplia o desafio. Então, eu concluo aqui, agradeço a oportunidade e estou aqui para os debates. Obrigado à conselheira Flávia Lefebvre. E gostaria também de comunicar, especialmente aqueles que nos acompanham por participação remota, que você pode enviar as suas perguntas ao painel ou pelo chat do YouTube ou no Twitter usando a hashtag do evento Fórum BR. Então, estamos acompanhando a hashtag. Então, para aqueles que estão presentes na sala, a pergunta será feita no microfone. Para aqueles que nos acompanham remotamente, fique à vontade para fazer a sua pergunta ou pelo chat do YouTube ou pela hashtag Fórum BR, que acompanhamos por aqui e passamos as suas perguntas para os panelistas. Bom, dando seguimento à nossa conversa sobre o tema de jurisdição da ICANN, agora passo a palavra para o professor Dr. Aziz Saliba, da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalhará com alguns conceitos importantes para a gente colocar esse debate, trazendo aqui um conceito importante para tentar entender uma proposta aqui colocada, que é o conceito de imunidade de jurisdição, enfim, dentre outros temas. Então, professor Aziz, a palavra é com você. Muito obrigado, nosso moderador, Carlos Afonso, do ITS do Rio. Quero também cumprimentar os colegas de painel, Flávia Lefebvre, Nivaldo Cleto, cumprimentar e agradecer o Itamaraty pela gentileza do convite, em especial o nosso colega de painel aqui, por quem tenho admiração, o embaixador Benedito Fonseca Filho, o nosso querido Tiago Jardim, que tem o orgulho de dizer foi aluno da instituição que hoje representamos. Agradeço também a todos os presentes. Eu procurarei me ater aqui ao tempo, respeitar o tempo. Para juristas, 10 minutos é um tempo suficiente apenas para a apresentação. Mas passemos para aqui as questões a serem abordadas. Internet não é exatamente o foco das nossas pesquisas. Eu sou professor de Direito Internacional, trabalhamos com organizações internacionais, especialmente ONU, jurisdição, imunidade de jurisdição, enfim, outros temas que são temas relevantes, e a internet hoje toca todos os temas, inclusive estes. Então, eu acho que um primeiro ponto que tem que ser compreendido é que, numa era de crescente complexidade e de excessiva informação, não é? Eu me lembro, quando era adolescente, no interior de Minas, eu tinha de esperar 48 horas, às vezes 24, às vezes 48 horas, para ler a Folha de São Paulo. Só chegava com um dia de atraso. Hoje, a gente tem, em qualquer lugar do Brasil, acesso aos principais jornais do mundo sem nenhuma dificuldade. Isso tem algumas vantagens, mas tem também alguns probleminhas. Nos traz aí uma abundância de informações, nos traz um volume excessivo, quase que intoxicante de informações. Assim, uma primeira preocupação é que os problemas sejam resolvidos por órgãos especializados e que esses órgãos
primem pelo conhecimento das matérias que julgarão, mas também pela consistência e coerência na apresentação, na apreciação desses temas. Consistência e coerência se traduzem em segurança jurídica. E eu acho que esta é uma das principais expectativas que nós temos de decisões, não é? Saber o que vai vir e aí nos prepararmos para isso. Eu ouvi aqui do embaixador Benedito que a preocupação do Brasil foi tratada como uma preocupação abstrata. Eu acho que, no geral, as preocupações jurídicas muitas vezes são tratadas como preocupações abstratas, não é? Até que, eventualmente, aquilo se materializa em um problema jurídico e que, se não tiver sido adequadamente contemplado, vira uma pergunta: como é que os juristas não pensaram nisso antes? Não é? E aqui nós estamos diante desse tipo de situação. Uma situação que pode, no momento, interessar a poucos, mas que, se eventualmente se traduzir num problema, se traduzirá num problema de proporções catastróficas. Não é? Vamos, então, nos debruçar sobre a questão da jurisdição. A jurisdição, explicando de maneira muito sucinta, juris dictio, não é? É o poder de dizer o direito. E esse poder de dizer o direito, ele se desdobra primordialmente em três dimensões. A primeira, a da inovação, a inovação na ordem jurídica, ou seja, a produção de leis. O segundo é a administração, ou seja, a aplicação da lei ao caso concreto. Desculpe, a aplicação da lei de ofício. E terceiro, na adjudicação, ou seja, na aplicação da lei ao caso concreto. Como entidade de direito privado, organizada sob as leis da Califórnia, o ICANN se submete às leis dos Estados Unidos no geral e da Califórnia em especial. Não é? Poderia ser de outro estado, o estado que é tido como aquele que tem as leis empresariais mais desenvolvidas dos Estados Unidos e que é tido como referência, é o estado de Delaware. Mas, enfim, por razões históricas, é o estado da Califórnia. Nesse sentido, primeiramente, o ICANN tem que atender às exigências da administração pública americana. É importante observar, aí já se falou aqui do OFAC, a conselheira Flávia tocou aí na questão do OFAC, que é um órgão do equivalente aqui ao Ministério da Fazenda, que cuida da implementação de sanções. Nesse momento, o OFAC tem 27 programas de sanções em andamento contra diferentes países. Por exemplo, Cuba, Síria, Rússia, Coreia do Norte, Irã, Sudão, dentre outros que eu não vou mencionar aqui. Mas são 27 programas em andamento. Vai submeter ainda no plano da administração as leis em andamento, sejam elas de propriedade intelectual, sejam elas de liberdade de expressão, etc. e tal. Vai submeter ao judiciário, e há um caso paradigmático, que é o Weinstein versus Irã, no qual os autores buscavam a obtenção de direitos sobre o domínio IR. Embora eles tenham tido insucesso no pleito, eram familiares de vítimas de terrorismo, e, embora eles tenham tido insucesso no pleito, podemos imaginar os problemas que teríamos na eventualidade de uma decisão diferente. Sim, nós vamos, então, abordar uma solução que foi proposta para lidar com essa situação e que, a meu juízo, merece uma consideração mais séria do que teve até o momento. A partir dos documentos que li, não é, me foram fornecidos, tive acesso às discussões, acompanhei as posições externadas pelo Itamaraty, pelo Tiago, especificamente, e vi que eram que não se adentravam no mérito, eram apenas
tangenciadas e normalmente ignoradas como posições extremamente abstratas ou, enfim, pouco realistas e repito, esta me parecem considerações, me parece que o assunto não foi adequadamente tratado. Então, a solução seria, uma solução para essa questão seria a de imunidade. Imunidade, é importante dizer, ela não é sinônimo de impunidade, ela não é sinônimo de, em filmes, às vezes vemos imunidade diplomática, o diplomata pode fazer o que bem entender, e isso pode caber bem na narrativa hollywoodiana, mas está longe de ser a realidade. A imunidade é uma exclusão jurisdicional e ela se presta à finalidade, ela tem uma finalidade, ela tem finalidade específica e ela visa atender o interesse público. Ela pode ser mais ampla quando é denominada absoluta ou mais restrita quando é denominada relativa. Ela pode ser baseada em tratados, ela pode ser baseada em costumes, ela pode ser baseada na legislação local. Ou ela pode ser baseada num conjunto desses elementos. E nós temos imunidade de estados, que hoje é primordialmente, embora não exclusivamente regulada por costumes, nós temos a imunidade diplomática, que é regulada por tratado e por costume, nós temos a imunidade de organizações internacionais de direito público, como o ONU, que é, via de regra, regulada por tratados, e uma primeira pergunta é, uma organização privada também pode ter imunidade? Sim, e um exemplo disso é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que foi criado em 1863, está sediado na Suíça, ele tem um status sui generis em direito internacional, porque, embora criado sob a égide do Código Civil suíço, ele tem menção específica em alguns tratados. Para a ICANN, especificamente, poderíamos ter uma imunidade, perdoe-me pelo anglicanismo, mas uma imunidade tailor-made, uma imunidade customizada. Ela pode se referir tão somente aos aspectos mais fundamentais da atuação da ICANN, como, por exemplo, a atribuição dos top-level domains. E esta posição, eventuais litígios, seriam resolvidos por órgãos da própria ICANN ou por órgãos indicados pela ICANN, um órgão arbitral, por exemplo. Essa posição ela seria um reforço do papel da ICANN, um incentivo a decisões mais conformes às expectativas dos envolvidos. É muito melhor que as pessoas que conhecem de internet estejam resolvendo os problemas relativos a ela do que o judiciário que tem de lidar com a míriade de questões. E, por fim, é uma homenagem, acredito eu, aos mais altos valores da diplomacia brasileira na construção de uma comunidade internacional mais justa e plural. Muito obrigado. Obrigado, professor Aziz, por suas considerações e colocar justamente o tema da imunidade de jurisdição como um tema relevante para esse nosso debate. Passo a palavra agora para o conselheiro Nivaldo Cleto. O conselheiro Nivaldo tem alguns slides, então pediria que fossem colocados na frente. Nivaldo, você tem um passador de slide com você aí? Bom dia. Então, bom dia a todos. Bom dia, Carlos Afonso, CAF, em nome do qual cumprimento os demais membros da mesa, nosso conselheiro CA, que acabou de chegar aqui, bom dia, professor, demais membros, embaixador Benedito, diplomata Tiago, está presente aqui no auditório. Bom, eu participo de um grupo da ICANN, da Business Constituency, e lá os debates são voltados a todos os assuntos pertinentes à ICANN, e este é um dos temas que são discutidos lá, a jurisdição. Tem o grupo de trabalho que dá opinião
nesse Workstream 2, e eu vou falar sobre a posição da BC, da Business Constituency, e eu vou falar um pouquinho da minha posição como empresário que sou, né, em relação ao ponto do GAC, do governo. Eu vou ser redundante em alguns pontos aqui, porque muitos já se falaram, né? A ICANN é uma entidade com personalidade jurídica, ela precisa ter uma instalação física e, portanto, se estabelecer em algum local. E esse local é em Los Angeles, Califórnia, como poderia ser em qualquer outra cidade do mundo. A transição das funções da IANA removeu o governo dos Estados Unidos de uma posição de favorecimento. Isso aconteceu no ano passado e ainda faltam alguns ajustes, mas isso evoluiu muito e foi uma grande vitória para a comunidade multissetorial. Durante o processo do Workstream 1, foi acordada a permanência da ICANN na Califórnia. Isso permanece como foi decidido pela comunidade. As leis da Califórnia, segundo Yoram Marby, o CEO da ICANN, são extremamente rígidas e favorecem a transparência, inclusive em setores como os setores da indústria farmacêutica, que são setores que usam e abusam dos direitos do consumidor. Então, nesse ponto, é favorável, né, que permaneça as leis da Califórnia. Vamos fazer aqui uma espécie de uma miscelânea, né? Quando pesquisada sobre o assunto de modo presencial e virtual, a comunidade, em geral, não se sente afetada negativamente pelo tema. Isso que eu senti nessa última ICANN. Os casos de interferência são mínimos. Nos casos que foram afetados, que foram afetados, países como o Irã, a ICANN tentou prestar serviço independente dos embargos. Foi isso que eu pude observar lá. Há o interesse do setor governamental, como falou o embaixador Benedito, que é um stakeholder, dentre outros stakeholders, nessa comunidade da ICANN. É claro que o que eu puder fazer como membro, agora eu vou falar como membro da Business Constituency, para que as ideias do GAC sejam aceitas pelos membros da ABC, nós temos 2 representantes da Business Constituency lá na ICANN. Eu, mais um representante da ABS. O que nós pudermos fazer para interferir de modos que as nossas ideias, em benefício do governo do Brasil, possam ajudar a que os membros da ABC possam, nesse workstream, fazer algo que possa ajudar nessa questão de jurisdição, eu estou à disposição, viu, embaixador? Coloco à disposição da Embaixada Brasileira e do Comitê Gestor da Internet, porque eu represento o Comitê Gestor da Internet. Mas eu vi que lá a posição é de tranquilidade que fique na jurisdição dos Estados Unidos. Aqui tem eu estou colocando uma fonte, que é um paper, que tem 256 páginas de discussões desse Working Stream 2, onde todas as comunidades da ICANN, elas apresentam as sugestões, e isso ainda está em discussão. Estava conversando com o Tiago hoje de manhã, publicaram no dia 10, né, Tiago, a última posição de todas as sugestões dos grupos de trabalho. Dentre eles, a BC, ISPC, GNSO e os subgrupos do No Commercial, que fazem as sugestões e publicam nesse Workstream 2. Soluções propostas. Nesse grupo de trabalho intercomunitário, Cross Community Working Group, possui 73 membros ativos e 40 observadores. E a pauta ela vai avançando.
né, à medida do tempo. Em cada ICANN, ela avança um pouquinho a discussão e a gente vai evoluindo. Primeira solução proposta: alterar o estatuto da ICANN para afastar a instituição das restrições impostas pela OFAC, que é aquele organismo dos Estados Unidos responsável pelas sanções estadunidenses, aquilo que o professor Asos falou, que tem esses países, aqui tem a relação dos países que estão dentro dessas sanções. Dar liberdade, segundo, dar liberdade para a escolha de um fórum de resolução de disputas que faça sentido para a entidade, ao invés de eleger somente a comarca de Los Angeles. Por exemplo, se tem um conflito na Espanha, que possa dar liberdade para que escolha o Fórum de Madrid para uma resolução de conflitos. Essa seria uma proposta de solução para resolver essa questão de jurisdição. Se a gente puder trabalhar em cima disso, seria uma ideia. Eu estou vendo o meu aqui, mas eu não estou passando lá para frente. Estou olhando o meu. Agora já acertei aqui, para o pessoal poder assistir o que eu estou falando. Outra coisa. O URS, como solução complementar. O que é um URS? O URS é um sistema de suspensão rápida. Se for detectado algum problema num domínio que está gerando um conflito, a ICANN tem um sistema que a gente entra contrata um advogado, entra com um requerimento administrativo e eles têm uma solução de suspensão desse domínio, chamada URS. Esse sistema oferece um método mais rápido para a solução de controvérsias quanto ao caso da infração é flagrante. Tá? Isso funciona, mas ainda está em operação com novos GTLDs, como o .hotel e similares, mas não vigora nos antigos, como .org e afins, que representa sempre cerca de 90% do tráfego mundial do DNS. Essa seria mais uma proposta que nós, representantes empresariais do Brasil, podemos trabalhar na BC para que essa proposta de solução seja aceita pelos demais membros. Na BC é complicado, porque 80% dos membros são dos Estados Unidos. Tem lá 10% da Europa, 5% da África e 1%, não sei se dá certo, mas tem 2 do Brasil e 1 da Argentina. O Sul Global está pouco representado. Aliás, se tiver um representante brasileiro de empresas aqui presente nesse auditório, me procure, por favor, que nós estamos precisando aumentar a representatividade Sul Global na Business Constituency na ICANN. Posição empresarial, a ICANN dá grande liberdade para que empresas de todos os tamanhos e de todas as partes do mundo possam prestar seus serviços de modo competitivo, contanto que façam isso respeitando as regras acordadas pela comunidade. As soluções propostas pelo Grupo de Trabalho Intercomunitário, CCWG, irão permitir que esse ideal consolide ainda mais, de modo para que esse é um consenso satisfatório, aumentando a competitividade e dando mais flexibilidade. É isso aí, é uma posição que eu posso, já falei aqui, que, por enquanto, um consenso na ABC é que continue a comarca de Los Angeles para a solução de conflitos. Mas eu vejo que a coisa está avançando e a tendência é mudar, né, essa questão de outras jurisdições e fazer uma alteração nesse bylaw, o estatuto da ICANN, para que possa flexibilizar essa questão. Esse é o meu ponto de vista da ABC e o meu pessoal de empresário. Obrigado.
Obrigado ao conselheiro Nivaldo por suas considerações e trazer aqui a perspectiva do setor empresarial sobre o tema da jurisdição e especialmente da Business Constituency dentro do GNSO da ICANN, da qual o conselheiro participa. E gostaria, com isso, de passar para o nosso último panelista, antes de abrir para perguntas, comentários, enfim, da audiência e da participação remota. Enfim, num momento levemente familiar do painel, passo a palavra para o Carlos Afonso, da ISOC Brasil, do NUPEF. CA, você tem até 10 minutos para suas considerações. Alô. Bom dia a todas e todos, desculpe o atraso, mais uma vez. Moro a 15 minutos do hotel e cheguei atrasado. Acontece. Eu queria aproveitar e fazer algumas observações que me parecem relevantes, né? Infelizmente, eu não pude ouvir os primeiros palestrantes, mas já capturei algumas coisas interessantes aqui da fala do Nivaldo e também do Aziz. O Nivaldo ele mencionou que os Estados Unidos, com a transição IANA, saíram de uma posição de favorecimento em relação à supervisão da ICANN. Isso precisa ser entendido melhor, porque, como o próprio Nivaldo falou, a ICANN continua sob a jurisdição das leis da Califórnia e das leis federais dos Estados Unidos. E esse é o espaço decisório legal em qualquer instância, né? E, por outro lado, a supervisão por parte do Departamento de Comércio sobre a ICANN antes da transição IANA envolvia, inclusive, alterações de cadastro dos detentores de nomes e domínios genéricos, né? Se você alterasse o cadastro vamos dizer, o endereço da sede do detentor daquele GTLD, isso era um processo que tinha que receber o carimbo da NTIA, da National Telecommunications Information Agency, antes de ser formalizado. Então, era a esse ponto que chegava essa supervisão. Praticamente nunca ocorreu problema nesse processo, exceto atrasos burocráticos, porque é uma máquina pública que, como muitas delas, tem algumas dificuldades de procedimento rápido, né? Uma mudança de endereço podia levar algumas semanas para ser efetivada. E outros detalhes desse tipo, mais, eu diria, operacionais do que realmente relevantes assim para a operação do domínio, né? Que definiam essa supervisão como uma coisa muito mais forte do que alguns imaginam, né? E, com a transição, isso terminou. Essa instância esse rubber stamping do governo federal americano terminou, né? Outro detalhe que é interessante que o Nivaldo mencionou é o sistema de suspensão rápida de GTLDs que podem estar sendo usados para finalidades criminosas, etc. O interessante do que o Nivaldo observou é que esse sistema de suspensão rápida só vale para os novos GTLDs, para os antigos não. E o .com, que é um dos antigos, é talvez o que tenha mais violações de todo tipo, né? Quantos sites .com, vários de nós já se depararam que são sites que incentivam uma série de coisas que são indevidas, inadequadas, ok, mas ilegais, né? E continua acontecendo. O .com, o .net e um conjunto pequeno de CCTLDs, nomes de domínio de país, são responsáveis pela grande, talvez a totalidade, do uso indevido, né, eu diria, do DNS para fins escusos. E, no caso dos CCTLDs, o alcance da ICANN é muito limitado, porque os CCTLDs, os domínios de país, são considerados como
sob a jurisdição dos países respectivos, né? Então, aí o que se pode é tentar um processo de alerta, um processo de pressão, mas a ICANN em si não pode suspender um CCTLD. Então, esses são detalhes importantes que vale a pena considerar. Eu queria aproveitar para ver como é que o sistema da ICANN se reproduz em alguns países, porque é importante lembrar que o sistema de administração de nomes, vamos dizer, o feijão com arroz do sistema de administração de nomes, é algo que é comum a todos os TLDs. A metodologia, a forma de administrar, a distribuição, o controle, tudo isso é muito parecido, independente do CC ou GTLDs, né? Tanto é que muitos operadores de domínios, como o próprio registro, o próprio NIC-BR, operam vários domínios, não só domínios sob o .br, mas GTLDs que são do Brasil e que têm sua política interna distinta, né? E provavelmente sujeitos a restrições ou características jurídicas distintas. E compromisso em relação à ICANN também distintos. E o mesmo operador satisfaz os critérios para manter esses sistemas em funcionamento. Existem grandes operadores internacionais, como a Afilias, né, e outros, que operam muitos GTLDs. E que cada um deles com características diferentes, inclusive do ponto de vista da organização jurídica, etc. Então, nesse sentido, o que o Nivaldo disse da flexibilidade da ICANN realmente vale, porque esse espaço tem suas peculiaridades, mesmo sendo genéricos, que supostamente estão sob um mesmo termo de compromisso com a ICANN, né? Uma outra coisa que eu queria ressaltar é que, como eu disse, como esses operadores de domínio se organizam em alguns países que eu considero chaves, até para efeito da nossa preocupação do momento no Brasil, que é essa consulta pública para uma possível reestruturação do CGI-BR e a sua relação com o NIC.br. Existem 5 domínios de país, não, 4 domínios de país, que são bastante relevantes para a gente comparar com o que nós temos no Brasil, inclusive. São o .ca, que não é meu, apesar de alguns terem certeza que é meu, não é meu, né? É o ponto do Canadá. O .au, que é da Austrália. O Nominet, que é da Inglaterra. O DNIC da Alemanha. Como funcionam esses NICs, né? Como o nosso NIC-BR? Há exemplos também na América Latina interessantes, mas eu queria destacar esses que estão entre os maiores e que têm várias características similares ao nosso. Começando pelo .ca, que é gerido pela CIRA, né? Canadian Internet Registry Authority. Essa CIRA é uma authority, mas ela não é um ente governamental, é um ente autônomo, absolutamente autônomo, como seria uma ONG do tipo NIC-BR. Ela tem um conselho. Esse conselho é eleito pelos membros da CIRA. Quem são os membros da CIRA? Eu, por exemplo, não é por causa do CA, é porque eu tenho um domínio .ca. Todos os detentores de domínio .ca têm direito a voto para eleger os membros do Conselho na CIRA. E o governo? O governo tem apenas uma posição de assessoria e observação. O governo delegou a função de administração e políticas de nome e domínio para a CIRA, e a CIRA opera de maneira autônoma, sem interferência do governo. Não há intervenção de nenhum modo do governo na CIRA, né? E é interessante essa abordagem de quem escolhe os... existe um grupo de conselheiros que é eleito diretamente pela comunidade de detentores de nomes.ca, e existe uma outra parte do conselho que é eleita por um comitê de nomeação
que, por sua vez, é eleito também em um processo distinto pelos detentores de nomes de domínio. AUDA é parecido também. A AUDA sofreu uma pequena revolução em que houve uma certa regressão na transparência, não dá para entrar em detalhe aqui, mas, ainda assim, a relação com o governo é a mesma, de assessoria e observação, né? Nominet, a mesma coisa, é o mesmo procedimento, a Inglaterra. E o DENIC da Alemanha, que talvez seja o maior CCTLD, pelo menos da Europa, certamente é, né? Tem, acho que 8 vezes mais domínios do que o .br, né? Apesar da população da Alemanha ser muito menor que a nossa. E também tem uma organização similar. O governo não se mete, vamos resumir assim, assessora, observa, dá recomendações, etc., mas o governo não interfere na administração e nas políticas desses operadores de nomes de domínio. Existe um ente na ICANN que se chama NRO. O que é a NRO? É a Number Resource Organization, Organização de Recursos de Endereçamento de Nome. NRO é basicamente um fórum que reúne os 5 registradores regionais de endereços IP. América Latina e Caribe, que é o LACNIC, Europa, que é a RIPE-NCC, APNIC na Ásia e Pacífico e a AFRINIC na África, né? Esses RIRs são responsáveis pelas políticas regionais de distribuição de números IP. E eles entram em acordo, através da NRO, esse fórum, quem fica com qual pedaço da torta de nomes de domínio e que critérios são utilizados para distribuir, especialmente os domínios do nível 4, IPv4, que já estão esgotados, né? Todo o critério de distribuição de um recurso que se tornou muito escasso ao longo desses últimos anos foi gerenciado de maneira muito estrita por esses 5 RIRs através da NRO. E a ICANN? Bom, a ICANN tem ingerência sobre isso, mas a ICANN não se mete. Por quê? Porque essa organização foi estruturada de modo que ela tem uma autonomia na gerência e, claro que está na ICANN, e claro que reporta a ICANN o que está fazendo, mas a gerência e as políticas de distribuição são decididas no âmbito desse fórum, né? O que é uma coisa muito importante, porque dá autonomia na distribuição de números, e essa autonomia teve grande sucesso até agora, inclusive na distribuição de um recurso extremamente escasso, que foi o IPv4, e agora a transição para o IPv6, que começa finalmente a emplacar, né? NRO, então, e os RIRs, todas essas estruturas não têm ingerência dos governos em suas regiões. Mas os governos estão presentes como observadores, como convidados, como, vamos dizer, assessoria, etc. Mas não tem ingerência do ponto de vista do decision-making dessa estrutura de distribuição de números, que é fundamental para a internet. Se desaparecerem os nomes de domínio, ainda assim a internet pode funcionar através dos endereços, né? Se desaparecerem os endereços, aí acabou a internet. Então, esses são os pontos que eu queria destacar, porque isso é importante para nós. Eu vou agora dar uma opinião pessoal, alguns talvez não concordem, mas é a seguinte: eu acho que nós passamos, no último ano, vamos dizer assim, ou talvez no último ano e meio, numa estrutura que é multissetorial, que é a do CGI-BR, mas que tem uma forte presença do governo, então ela não é equitativa desse ponto de vista, porque o governo, através até de decretos, pode mudar tudo no momento que quiser, né? Mas nos últimos tempos, aumentou muito a ingerência do governo federal na entidade civil de direito privado sem fins de lucro, que se chama NIC-BR. O NIC-BR é uma entidade de direito privado, ela administra exclusivamente fundos de natureza privada, né, que são a distribuição de nomes e números. O Brasil tem uma estrutura centralizada de distribuição de números, como poucos outros países têm. Eu acho que são 3 no mundo que têm essa estrutura centralizada de distribuição de números. E nesses países também, os respectivos NICs é que são encarregados dessa distribuição. E
Tenho tempo ainda? Acabou, né? Infelizmente. Duas últimas frases. E a minha preocupação é que hoje até a comissão eleitoral tem maioria de governo. A comissão eleitoral que é para eleger os membros não governamentais do CGI-BR, né? E então eu acho que é importante nesse processo de consulta pública estudar modos em que você preserve ou garanta a autonomia da operação e das políticas do NIC-BR. Obrigado. Bom, obrigado, CA. Com isso, abro a palavra para quem quiser da audiência ou o DEME fazer seus comentários, perguntas sobre o painel. Então, vamos lá. DEME, por favor. Então, DEME Guítico do NIC, só alguns comentários aí. Consertar alguns números do CA. A Alemanha é 4 vezes maior que o Brasil, não 8. Na verdade, a grande maioria dos problemas de domínios estranhos não é dos velhos GTLDs e CCTLDs, mas dos novos GTLDs que tem. Alguns são criados basicamente para dar encrenca. Então, isso são fatos importantes. E o outro, sem discutir absolutamente a importância de você não ter riscos na jurisdição, e eu concordo plenamente com isso, eu queria ressaltar o seguinte. A parte mais internacional, que cuida de domínios como Iraque, Irã, Cuba, Coreia do Norte, sempre foi a IANA, que era originalmente do Departamento de Defesa americano, e depois passou a ter contrato com o Departamento de Comércio. E todo mundo sabe que, durante todo esse tempo, apesar de ter tido, por exemplo, uma guerra entre Estados Unidos e Iraque, o domínio Iraque sempre foi mantido funcionando. Então, temos que reconhecer que a IANA sempre se comportou extremamente neutra e adequadamente em relação a isso, mantendo tudo isso funcionando. É claro que é um risco e não queríamos que esse risco existisse, mas eu queria deixar bem claro que, durante todo esse período, e eu acompanhei isso aí, apesar de ter havido guerra de um país contra outro, o domínio sediado no IANA, portanto, dependendo do IANA, sob o Departamento de Defesa americano, não foi afetado e sempre funcionou. Então, a transição, tirando o Departamento de Comércio, diminuiu bastante os riscos que, como eu falei, apesar de existirem, nunca foram executados, né? Nunca tivemos nenhuma interferência. Cuba esteve na raiz desde o começo e nunca teve problema. Na raiz, tem outros tipos de problemas econômicos, de bloqueios, mas essa é uma situação que não tem nada a ver com a IANA. A IANA sempre manteve isso funcionando adequadamente. E só para citar o caso que o professor Saliba comentou do questão contra o Irã, de fato, um cidadão israelense queria o domínio .Irã, e quem defendeu na justiça americana foi o ICANN, e a ICANN conseguiu ganhar a causa e o domínio se manteve neutro e funcionando na internet, como se espera. Então, sem tirar a importância de conseguir uma jurisdição neutra para o ICANN, eu quero dizer que o comportamento da instituição, pelo menos até hoje, a gente tem grandes diferenças em outras áreas, no programa dos genéricos, como a coisa é feita, onde tinha uma equipe de 4, hoje tem uma equipe de 500, mas esse não é o ponto. O ponto é que o comportamento internacional, na minha opinião, sempre foi bastante neutro, e eles sempre batalharam, digamos, pelo bem da internet em si, mas o risco existe. Então, é só um comentário aí. Obrigado. Obrigado, Demi. Temos mais comentários ou perguntas da audiência aqui? Por favor. Última pergunta à direita e voltar depois para comentários finais dos nossos panelistas. Por favor. Bom dia, meu nome é Carolina. Eu gostaria primeiro de fazer uma observação em relação a algo que a Flávia comentou, que é essa tendência de aplicação de direitos autorais através do DNS, né? Eu li algumas matérias relatando que há uma nova política nos novos GTLDs. Há uma regra na especificação 11 que obriga os registros, no contrato estabelecido com os registras, de pedir que os registrantes assinem que eles não vão utilizar esses nomes de domínios para conteúdos ilícitos, incluindo a pirataria, né? E a Dunnets, que é uma das empresas que
fez uma aquisição de cerca de 200 novas extensões. Tem, junto com a Motion Picture, que é a grande associação dos estúdios hollywoodianos, tem se lançado nessa empreitada de fazer essa vigilância contra a pirataria. Então, em que medida esse DNS, que teria uma função puramente técnica, não está se tornando, não está empregando a técnica também para implementar essa política de controle da pirataria, que é uma política, querendo ou não, determinada a uma certa jurisdição. Essa é uma questão. Outra questão seria em relação a essa disputa de jurisdição da própria ICANN, de uma disputa enquanto tornar um espaço que contemple as diversas jurisdições que ela inclui, os diversos países, mas também eu observo assim, um certo apagamento do fato social, um fato político, que é a existência de outras raízes. E, é claro, quando eu falo isso, todo mundo pensa diretamente na China, que tem a sua própria raiz. Independente de a gente gostar ou não da política chinesa, o direito à autodeterminação dos povos ainda faz parte do direito internacional. Mas o fato é que a China não é o único país que possui uma outra raiz independente da ICANN. A Europa, em si, possui pelo menos 2 casos que eu conheço de raízes abertas. Raízes que ou... Pedir só para você concluir, porque a gente precisa fechar. Bom, enfim, seria nesse sentido apenas de trazer para a mesa essa reflexão de se é possível que a gente ainda inclua nesse debate outras possibilidades de raízes. Só isso. Obrigada. Muito obrigado pelo comentário e pela pergunta, que acho que motiva a gente para os nossos comentários, conclusões finais. Nós temos muito pouco tempo para fechar o painel, então eu pediria para os panelistas que, se quisessem, fizessem menção ao comentário e às perguntas que foram colocadas nos seus comentários finais e que mantivessem dentro de 1 minutinho as suas conclusões. Eu colocaria, além do que nos foi perguntado na audiência, uma pergunta para todos, que é: para onde vocês veem o debate sobre jurisdição e ICANN se movendo no futuro? Que eu acho que isso pode servir como um bom fechamento também dessa nossa conversa aqui na manhã. Então, vamos seguir aqui uma ordem na mesa, até para agilizar. Então, Flávia, você gostaria de começar? E aí a gente vai passando. Eu gostaria de fazer 3 observações rápidas. Primeiro, com relação ao que foi dito pelo professor Aziz, com relação à Cruz Vermelha, de se adotar a imunidade da Cruz Vermelha para outros procedimentos na ICANN, que na reunião da ICANN em Joanesburgo, numa reunião do GAC, o que foi colocado por diversos representantes de governo é que, para que isso acontecesse, seria necessária uma aprovação específica do Congresso americano, e que isso, nesse momento, especificamente, seria difícil. Então, que essa solução pensada, existente hoje, para a corporação da Cruz Vermelha, a princípio, não seria tão fácil de ser aplicada para as outras situações. Depois, concordar com o que o Demi disse, porque, em 2009, a posição do governo dos Estados Unidos foi no sentido de que, se a ICANN se mantivesse transparente, accountable, o governo não interferiria na atuação das funções AIANA. E que, em 2014, também houve esse compromisso, no processo de transição, também houve esse compromisso de não interferência do governo na ICANN. E, com relação à questão de direitos autorais, que a Carol colocou, queria dizer que esta é uma das grandes lutas que existem dentro da ICANN. Existe um grupo específico discutindo propriedade intelectual. A MPA, Motion Picture Association, tem uma atuação importante lá, assim como tem aqui no Brasil também, querendo reduzir direitos do Marco Civil da Internet. A gente, naquela CPI Ciber, teve uma atuação muito forte deles e tentando comprometer de uma forma bastante grave, no meu modo de ver,
a proteção de direitos autorais e de liberdade de expressão, né, e de liberdades políticas, enfim, tudo que se reflete como consequência de você restringir a utilização de conteúdos, bloquear conteúdos, sites, etc., mas que, na ICANN, né, a ICANN reflete os conflitos de grandes interesses que acontecem no mundo normal, comercial, político, etc. Então, esse é um desafio que também fica implicado por conta dessa definição da questão da jurisdição. Por isso é que é tão importante que a gente acompanhe um assunto que parece muito jurídico, muito abstrato, mas que tem consequências concretas e muito graves, caso a gente não consiga chegar numa posição. E respondendo, por fim, a colocação do CAF, assim, primeiro que eu não me sinto qualificada, não tenho uma participação dentro da ICANN que me permita dizer qual é o destino. Acho que o pessoal que atua mais na ICANN, porém, assim, como representante da sociedade civil, do terceiro setor, eu acho que o desafio é a gente se manter envolvido com os debates, se manter vigilante para que esse processo chegue num resultado mais democrático possível, para que a internet não se torne uma coisa fechada por conta de interesses econômicos e políticos específicos. Então, quero agradecer novamente a possibilidade de participação. Obrigado, conselheira Flávia. Deixar o comentário do MRE por último, já que é o organizador do painel, passar a palavra para o professor Aziz. Perfeito. Agradeço mais uma vez. Tentarei ser ainda mais breve do que fui na primeira intervenção. Mas, apenas respondendo aqui, muito sucintamente, os comentários do Demi e da Flávia, com ambos eu vou concordar discordando, ou vou discordar concordando, como queiram. Eu acho que, de fato, o comportamento demonstrado até hoje foi um comportamento bastante adequado. Mas o comportamento adequado e voluntário no passado não significa, não é garantia de nada no futuro, não é? E, como juristas, eu acho que nós temos que nos dedicar a desenhar um sistema que assegure a continuidade de imparcialidade, de não intervenção. Nesse sentido que seria importante nós nos preocuparmos com isso. Não tendo em vista o que aconteceu, mas sim pensando sempre, e isso eu acho que é a função dos juristas, é pensar nos dias chuvosos. O segundo ponto, também, muito rapidamente, relativamente ao que disse a conselheira Flávia, eu sei que em Joanesburgo foi aventada a possibilidade, mas primeiro foi muito sucintamente debatida, até onde pude acompanhar os debates, e segundo ponto, o fato, eu acho que debates políticos são como nuvens, não é? Você nunca tem como prever para que lado vão. Mas eu acho que compete a juristas que estejam analisando um desenho que assegure imparcialidade e não intervenção. E a quem se envolve na questão empunhar as bandeiras corretas. E esta me parece ser uma bandeira correta. Muito obrigado. Obrigado, professor Assis. Ceá, seus comentários? Não, só, um minutinho. Como o tempo está curtíssimo, só agradecer, desculpar mais uma vez por chegar atrasado e dizer que há muita informação aí que precisa ser digerida, pensada, que são referências importantes que foram dadas aqui, né, especialmente para comparar com a nossa situação aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado, Ceá. Nivaldo? Obrigado por propiciar a participação nesse debate. Eu vou responder a pergunta da colega, a dúvida sobre esse conflito da Motion Pictures. Eles sempre têm presentes lá na ICANN. Uma solução para esse conflito é a URS, né? A Sistema de Suspensão Rápida, quando infringir alguma questão de direitos autorais. Seria a solução. A questão da continuação dos debates de jurisdição, eu, como sou do setor empresarial, a gente quer que as coisas andem rápido, mas lá na ICANN a gente aprendeu que as coisas andam vagarosamente. Muitos debates, muitas discussões,
Mas a gente, né, com a nossa representação, o Brasil fortemente representado pelo embaixador Benedito, eu creio que a gente vai chegar num consenso que vai atender os interesses da nossa governança da internet. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, conselheiro Nivaldo. Passo a palavra para o embaixador Benedito. Bom, muito obrigado. Rapidamente, então, para dizer que fico muito satisfeito com o debate que aconteceu, e eu queria reagir a alguns pontos rapidamente, dizendo o seguinte: o governo brasileiro, Itamaraty em particular, a gente tem procurado sempre temperar ou calibrar a nossa participação na ICANN de acordo com dois princípios, realismo e idealismo. Desde 98, com a criação da ICANN, e que eu disse, nós participamos, mas de uma maneira crítica, mas de uma forma realista, reconhecendo que era um formato e um modelo existente que nós tínhamos que participar. É melhor estar participando do que estar do lado de fora. Então, foi sem perdermos a nossa visão ideal do que como deveria funcionar, mantivemos a participação. Hoje, o que se está discutindo é algo diferente, porque, desde 98, foi criado um regime imposto. Ninguém foi consultado sobre se aquelas regras eram boas ou ruins, era algo que você participava por adesão. Hoje, o que se está pensando é a criação de um novo regime em que todos participem, que todos validem o regime. Então, essa é a questão que se apresenta para nós, porque nós estamos, como disse o professor Aziz, criando um marco jurídico. E, ao criar um marco jurídico que talvez hoje pareça até abstrato para algumas pessoas, mas, do ponto de vista das regras que serão criadas, do ponto de vista principalmente do ponto de vista de governo, do regime que prevalecerá na relação entre governos, é algo que nós nos preocupamos, porque vai além do que existia até hoje. Eu creio que há 3 problemas básicos desse processo de discussão na ICANN. O primeiro é que na ICANN prevalece uma mentalidade que eu diria, usando a expressão em inglês, quick fix. Sempre se pensa tratar de coisas de uma maneira muito rápida, se criam processos que têm um ritmo avassalador. Até eu quero fazer aqui um reconhecimento ao trabalho do meu colega, o Tiago Jardim, que tem participado incansavelmente das discussões. São discussões semanais, videoconferências muito intensas, uma carga de leitura, de participação muito intensa, e o processo vai se desenvolvendo e vai se tendo desdobramentos, e no final chega a uma conclusão, mas sempre de uma maneira muito rápida, né? Então, essa mentalidade que, mesmo em questões complexas, seria possível tratar de uma maneira rápida, e isso acho que é um grande problema que existe no âmbito da ICANN. Uma segunda questão, do ponto de vista de governo, acho que é muito presente, é a questão do consenso. Quer dizer, se discute muito, há muita diversidade de opiniões sobre os temas, mas, no final, se diz, não, o consenso aproximado é que deve ir nessa direção. Quer dizer, isso pode ser que funcione em alguns casos, com o governo dificilmente funciona, porque se você não tiver entre governos, somente quando você está discutindo regras que vão constituir um marco jurídico. Quer dizer, você não consegue ter o acordo final dos governos com base num consenso aproximado, achando que, no final, todos aderirão. Então, eu acho que esse é um segundo problema. E o terceiro, eu ouvi o professor Aziz com muita atenção, é que essas discussões sobre jurisdição têm se ressentido da falta dessa perspectiva de direito internacional. Quer dizer, a ICANN como uma entidade que faz gestão de recursos internacionais, mas as discussões na ICANN muitas vezes são conduzidas e inspiradas numa visão basicamente americana, ou no máximo entre americanos e europeus, com base inclusive sempre salientando muitas bondades do sistema americano, da legislação americana, procurando, inclusive, convencer a todos que aquele é o melhor regime, porque protege, porque está baseado em liberdades. Nós concordamos com isso, não estamos contra o regime, mas daí para aceitar aquilo como um modelo que nós vamos nos submeter, é um passo muito diferente, né? Então, esse acho que é uma questão que tem acontecido. Então, para responder também a sua pergunta, Cáfio, eu diria o seguinte: hoje, a questão sobre jurisdição, houve um subgrupo que preparou um relatório com 2 recomendações, 2 grupos de recomendações, um voltado para o regime de sanções, procurando mitigar esse regime, com recomendações sobre como se sobrepor esse regime de sanções,
e outro que prevê também possibilidade de escolha de legislação e de local, que também é uma recomendação importante. O governo brasileiro se opôs ao relatório não porque seja contra essas duas recomendações, mas é porque, pelas regras do processo, se nós aceitássemos o relatório com essas duas recomendações, estaríamos dizendo que consideramos que, com isso, está resolvida a questão da AICA. Então, nós fomos, assim, até a contragosto, mais forçados a nos opor, porque se disséssemos que estávamos de acordo, estaríamos validando uma situação que nos parece que não está suficientemente atendida. Então, eu diria que o futuro desse processo, como está colocado, esse relatório agora está sendo submetido à consideração dos vários setores que compõem a AICA, inclusive governos. Eu diria que não vejo oposição da parte dos outros setores, então deve ser aprovado. Possivelmente, entre os governos, não haverá consenso. Então, acho que o cenário possível é esse. Haverá novas regras sobre essa questão que, possivelmente, os governos não estarão, como conjunto, endossando, a menos que se encontre ali uma fórmula para indicar que esse foi um ganho incremental, que essas duas recomendações são importantes, mas que essa discussão pretende continuar. Quer dizer, nós estaremos abertos a uma solução que contemplasse, digamos, esse resultado do subgrupo como um resultado inicial, mas que não fechasse a porta e dissesse que com isso está resolvida a questão de jurisdição. Parece que talvez esse seja o cenário mais realista aí para as próximas etapas. Bom, mais uma vez, muito obrigado e reitero que, do nosso ponto de vista, ficamos extremamente satisfeitos em receber tantos comentários em relação a essa temática, que nos parece assim, central nesse novo regime que se está desenhando para a AICA para os próximos anos. Muito obrigado. Bom, agradeço o comentário do embaixador Benedito e de todos os demais panelistas e com isso encerramos essa nossa discussão. Dois rapidíssimos comentários. Várias vezes ao longo dessa conversa foi citado o caso dos CCTLDs iranianos. E aí, nesse ponto, aproveitando esse tema, esse é um dos casos que nós podemos analisar no Observatório da Internet no Brasil, que é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet. Caso vocês procurem na internet, é fácil de encontrar o site do Observatório da Internet no Brasil, e lá existe uma análise sobre esse caso do Irã, bem como relatórios de todas as reuniões da ICANN. Para aqueles que têm interesse no tema, o Observatório da Internet no Brasil é um repositório importante de informações sobre esses debates de governança da internet, especificamente olhando a questão da ICANN e também o debate de jurisdição. E o último comentário, agradecer ao Ministério das Relações Exteriores pela proposta dessa discussão aqui no Fórum da Internet no Brasil, e aí especialmente um agradecimento ao embaixador Benedito e ao Tiago Jardim por terem proposto essa discussão, que é tão importante. Espero que tenha sido um debate elucidativo, mas, como vocês percebem, é um debate aberto, em andamento, e é importante que, enfim, para formar uma posição brasileira, nós tenhamos as diversas vozes dos diferentes setores aqui manifestadas. Então, fica o convite para que vocês possam acompanhar esse debate nas mais diversas frentes e, mais uma vez, um agradecimento aos nossos panelistas por estarem aqui esse dia de manhã. Bom, terminamos então aqui o nosso painel com 15 minutinhos de atraso. Como esse é um fórum que acontece no Rio, fico feliz em anunciar que estamos, enfim, pontuais. Então, aproveitando as regras da casa. Tá bom? Gente, obrigado. Nos vemos então no Coffee Break. Até mais, até a próxima.